Após duro embate com o Congresso e o envolvimento da sociedade civil nas campanhas do Partido dos Trabalhadores sobre justiça tributária, como a campanha Taxação BBB, Bancos, Betes e Bilionários, o governo obteve uma importante vitória no impasse sobre a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. No mês passado, o decreto foi suspenso após votação no Congresso e a discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, validou o decreto do presidente Lula, que altera as alíquotas do IOF, anulando apenas a tributação sobre operações de risco sacado. A decisão confirmou que o reajuste da cobrança de alíquotas é uma prerrogativa do Poder Executivo e, portanto, constitucional. A decisão final foi proferida após o governo federal e o Congresso não chegarem a um acordo durante a audiência de conciliação promovida pelo Supremo. Na tribuna, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, desmontou o argumento da oposição de que o Supremo interferiu na função do Congresso. Houve um conflito entre dois poderes e o terceiro poder foi chamado para fazer uma arbitragem. Não se trata de anular a competência do Congresso, se trata de dirimir um conflito de interpretações sobre o que é o decreto sobre o IOF. Então, evidente, o Congresso, por sua maioria, entendeu que exorbitou-se. A presidência da República, digo, o governo, entendeu que não exorbitou. Alguém precisa arbitrar. E foi-se ao Supremo Tribunal, que é a casa protetora, defensora da Constituição brasileira. Eu não acho que o Supremo está tirando as prerrogativas do Congresso Nacional, mas, repito, no caso de um contraditório, ele foi provocado a se posicionar. Ele precisa se posicionar. A decisão do ministro também confirma a suspensão do decreto legislativo do Congresso que derrubou o decreto de Lula. O decreto sobre o IOF fazia parte de medidas elaboradas pelo Ministério da Fazenda para reforçar as receitas do governo, atender às metas do arcabouço fiscal e promover mais justiça tributária no país, com a cobrança dos super-ricos. O ministro Fernando Haddad comentou a decisão. Conforme eu já adiantei, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto. Com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal e houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. Justiça é para isso mesmo, para sopesar os argumentos. E para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Então, algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto e a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Então, para nós é importante. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ressaltou que a decisão do Supremo representa uma vitória significativa para a Constituição Federal. Messias também elogiou a abertura do espaço de diálogo promovida pela Corte sobre a questão, ao realizar a audiência de conciliação. Ele acrescentou que o Supremo analisou de forma abrangente a questão central, concluindo que o decreto presidencial é constitucional. De Brasília, Denise Coelho.